Olá, meus amigos e amigas. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje vamos conversar sobre algo que tem chamado a nossa atenção nas notícias. A erupção do Monte Semeru, na Indonésia. Vemos imagens de estradas fechadas, pessoas precisando de proteção e regiões inteiras em estado de alerta. Diante de cenários como este, muitos de nós nos perguntamos: o que a Bíblia tem a nos dizer? Como podemos encontrar esperança e segurança em meio a tanta incerteza? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje, mergulhando na palavra de Deus para encontrar conforto, direção e fé. O primeiro ponto que a Bíblia nos ensina é que a criação é poderosa, mas Deus é infinitamente maior. Quando olhamos para um vulcão em erupção, um terremoto ou uma tempestade avassaladora, ficamos impressionados com a força da natureza. É uma força que nos faz sentir pequenos e vulneráveis. E a palavra de Deus reconhece esse poder. No livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 12, está escrito: O Senhor é quem fez a terra pelo seu poder. Pense nisso por um instante. A mesma mão que formou essas montanhas gigantescas, que estabeleceu os limites dos oceanos, é a mão que sustenta todo o universo. Isso significa que nada, absolutamente nada, acontece sem o conhecimento de Deus. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece fora de controle, quando o chão treme e o céu escurece, Deus não perde o controle. Ele permanece soberano, no seu trono. Essa verdade não diminui a gravidade do evento, mas muda a nossa perspectiva. Em vez de focarmos apenas no caos, podemos levantar os nossos olhos para aquele que está acima de todo o caos. Ele vê o que não vemos, entende o que não entendemos e continua no comando de todas as coisas. Isso nos leva diretamente ao segundo ponto. Em tempos de perigo, Deus é o nosso refúgio e a nossa proteção. As notícias mostram as autoridades fechando estradas, evacuando áreas e orientando as pessoas para rotas mais seguras. Isso é o cuidado humano em ação. E é muito importante. Mas a Bíblia nos fala de um cuidado ainda maior. Um cuidado divino. O Salmo 46, versículo 1, é uma das passagens mais conhecidas e reconfortantes das Escrituras. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos destrinchar essa promessa. Refúgio é um lugar seguro para onde corremos quando o perigo se aproxima. Fortaleza é uma estrutura impenetrável que nos protege dos ataques externos. E socorro bem presente significa que ele não é uma ajuda distante, que demora a chegar. Ele está conosco no exato momento da dificuldade. Quando vemos as imagens do vulcão, podemos nos sentir impotentes, mas a oração nos conecta a esse refúgio. Podemos clamar por proteção para aquelas pessoas. Podemos pedir a paz que excede todo entendimento para acalmar os corações aflitos. E podemos confiar que Deus é o nosso socorro imediato. Ele não promete que não passaremos por dificuldades, mas promete que estará conosco em cada uma delas. O terceiro ponto é muito interessante e prático. Às vezes precisamos mudar o caminho, e Deus nos guia nesse processo. O texto sobre a erupção menciona que as pessoas tiveram que usar rotas alternativas por questões de segurança. A estrada principal estava bloqueada, perigosa. E a Bíblia usa essa mesma ideia de uma forma espiritual muito profunda. Em Provérbios capítulo 16, versículo 9, lemos: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Quantas vezes em nossa vida nós traçamos um plano perfeito? Definimos nossa rota, nosso destino, o tempo que levaria para chegar lá. E de repente, um obstáculo inesperado aparece. Um vulcão entra em erupção em nossa carreira, em nossos relacionamentos, em nossa saúde. A estrada que planejamos é bloqueada. Nossa primeira reação é de frustração, medo ou até raiva. Mas essa passagem nos convida a ver de outra forma. E se esse obstáculo for a mão de Deus nos redirecionando? Talvez a rota que planejamos
nos levaria a um perigo que não podíamos ver. Talvez Deus tenha um caminho alternativo, um caminho melhor, mais seguro e com um propósito maior. Confiar que o Senhor dirige os nossos passos é ter a tranquilidade de saber que mesmo os desvios e os impedimentos fazem parte do seu plano perfeito para nós. Ele está nos guiando para uma rota que Ele já preparou, mesmo que não a compreendamos no momento. A quarta verdade que a Bíblia nos ensina diante de notícias como esta é o nosso chamado para orar pelos que sofrem. A resposta cristã a qualquer tragédia nunca deve ser a indiferença. Deve ser a compaixão ativa. O apóstolo Tiago, em sua carta, no capítulo 5, versículo 16, nos dá uma ordem simples e poderosa. Orai uns pelos outros. A oração é uma das ferramentas mais incríveis que Deus nos deu. Ela transcende distâncias geográficas, barreiras linguísticas e diferenças culturais. Daqui, de onde estamos, podemos interceder pelas famílias que vivem perto do Monte Semeru. Podemos orar para que Deus proteja cada vida, cada casa, cada trabalhador que depende daquela região. Podemos pedir que Ele envie socorro, recursos e conforto. A oração move o coração de Deus e nos conecta em amor uns aos outros. Quando oramos por alguém que está sofrendo, estamos participando do cuidado de Deus por aquela pessoa. Estamos demonstrando o amor de Cristo na prática. Então, eu te convido, vamos separar um momento hoje para orar por todos os afetados por essa erupção e por tantas outras dificuldades ao redor do mundo. Nossa oração faz a diferença. Finalmente, e talvez o mais importante de tudo, é que mesmo em meio ao caos, Deus nos dá uma esperança inabalável. O mundo pode parecer assustador e imprevisível. Um dia está tudo bem. No outro, um vulcão entra em erupção. Mas a mensagem central da Bíblia não é de medo, é de esperança. Uma esperança que não se baseia nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. O Salmo 121, versículo 8, nos faz uma promessa maravilhosa. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que promessa poderosa! Isso não significa que nunca teremos problemas, mas significa que, em cada passo da jornada, na entrada e na saída de cada situação, a mão protetora de Deus está sobre nós. Essa esperança é a nossa âncora na tempestade. É a luz que brilha na escuridão. Que essa promessa de proteção e cuidado eterno alcance não apenas aqueles que estão perto do Monte Semeru, mas que ela alcance o seu coração hoje também. Não importa qual seja o vulcão que você está enfrentando em sua vida, lembre-se que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o seu refúgio, seu guia e sua esperança. Então, ao vermos notícias como essa, não permitamos que o medo tome conta. Em vez disso, vamos nos firmar nessas 5 verdades. Deus é maior que a criação. Ele é nosso refúgio e proteção. Ele guia nossos passos, mesmo nos desvios. Somos chamados a orar com compaixão e, acima de tudo, Ele nos oferece uma esperança eterna. Que possamos ser portadores dessa esperança onde quer que estejamos. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre a esperança que temos em Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até a próxima.